Meu nome é Eliana e por mais de 10 anos eu busquei respostas para minha vida baseado em consultas de cartomante, jogando búzios e lendo o meu horóscopo. Algumas amigas minhas, né, elas falavam assim para mim, você tem que procurar saber o que está acontecendo dentro de você e o que tem para você no futuro. E eu passei a frequentar, né, cartomante, búzios, porque eu queria uma resposta. Eu queria uma resposta, o porquê que eu senti esse vazio, porquê que eu senti essa angústia, esse peso. Eu me achava inferior às outras meninas, eu me achava mais feinha. Eu também tinha muitos pesadelos, eu não conseguia dormir à noite, dificilmente eu conseguia dormir uma noite inteira. Eu sonhava muito com caindo de um abismo, sonhava com cobra, muita cobra me sufocando. Eu tinha uma perturbação assim na mente, né? E aquilo me entristecia. Aquilo me deixava assim, me trazia uma angústia, né? Eu ficava angustiada. E junto com esses pesadelos, vinham as lembranças dentro de casa também. Então, dentro de casa, eu também não tinha assim, amor e carinho dos meus pais. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a conhecer rapazes, né? Comecei a conhecer rapazes, comecei a me envolver com rapazes, né? Depois conheci homens, acabei me envolvendo com homem casado também. Eu queria carinho, eu queria amor, eu queria atenção, só que eu também não encontrava isso. Então, por isso que continuou o vazio, continuou a tristeza. Eu tinha medo do futuro, eu tinha medo, tinha muito medo do que ia acontecer para mim dali para frente, com a minha vida dali para frente. Então, eu queria essas informações. Eu lia muito o meu horóscopo naquela época, né? Eu comprava revistinhas, tinha revistinhas semanais, porque eu precisava saber do meu signo, o que tinha para mim aquela semana, o que ia acontecer, se eu ia encontrar o amor da minha vida. Então ali ele no horóscopo dizia, né? Ele falava, olha, você tem que vestir tal cor, roupa de tal cor. Tinha dicas, às vezes, até de um chazinho. Olha, você tem que fazer um chazinho tal. Às vezes tinha simpatia. Olha, você tem que fazer isso e isso. E eu fazia todas as simpatias. E eu fiquei durante muitos anos, viu? Quando me levaram na primeira vez na cartomante, eu passei a frequentar mensalmente. Ela jogava as cartas para mim, só que sempre falava a mesma coisa. Dizia que eu ia encontrar um amor da minha vida, mas não dizia quando e como, mas sempre falava isso. Então eu pensava assim, nossa, o tempo está passando, eu já estou chegando quase nos meus 30 anos de idade e eu ainda estou com esse vazio, eu ainda tenho essa tristeza, porque aquilo alimentou a esperança em mim que não acontecia. E um dia eu conheci uma pessoa, foi até um rapaz, e ele me convidou para conhecer a igreja que ele também começou a ir. Ele não ia e passou a frequentar a igreja, passou a ir na igreja e ele me convidou para ir, que é na Igreja Universal. Quando ele me fez o convite para ir na Igreja Universal, eu já lembrei da minha mãe. Já lembrei da minha mãe, que era de uma outra denominação. Ela não especificava os motivos, nunca falou. Mas a palavra ela sempre assim, universal nunca. E eu lembro que eu falei para ele que eu não queria ir, porque, olha, eu vou chegar lá na igreja, essas igrejas evangélicas, vocês vão me proibir de usar calça, vocês vão me proibir de cortar cabelo, de usar maquiagem, de usar bermuda, porque minha mãe me proibia. Então eu tinha esse receio de doutrina. O pastor vai mandar em mim. Enfim, passou-se 1 mês, 2 meses e toda semana ele me convidava para ir na Igreja Universal. A resposta era sempre não. E um dia, já ia dar quase 3 meses já. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou, mas com uma condição, você não vai me convidar mais, você nunca mais vai me convidar. E aí foi quando eu aceitei o convite nessa condição, de não voltar mais. E quando eu entrei, eu já estou me emocionando já. Porque quando
entrei dentro da igreja, a primeira vez que eu entrei na igreja, que eu olhei assim, eu vi de frente o altar. Ali já me chamou a atenção já. Quando Jesus Cristo é o Senhor. E eu fui muito bem recebida. Então, o que eu vi ali? O carinho que eu não tive nunca na minha vida. Eu vi na obreira, eu vi no obreiro. Porque eu entrei, boa noite, tudo bem? E sorriu para mim. Eu estava com um vestido curto, eu fui assim para a igreja, maquiagem forte, um vestido curto, uma roupa apertada. E não me olharam de baixo em cima. Isso me chamou a atenção. Não me olharam, olharam só nos meus olhos. E ali foi, no decorrer da oração, o pastor, ele pegou a Bíblia, ele falou da palavra, ele falou do amor do Senhor Jesus, né? Que eu não conhecia, porque eu cheguei ali, eu não era feliz. E eu fiz do jeito que ele falou. Eu falei do meu jeito. Eu falei da minha mãe, que eu queria saber o que era amor. Eu falei do meu jeito, eu queria saber o que era amor. O que é carinho? O que é amor? Como que é um abraço? O que tem dentro de um abraço? E naquela oração eu senti esse abraço. Ninguém me abraçou. Eu não tive assim um abraço físico. Mas eu senti naquela oração uma alegria. Eu não sei de onde que veio aquela alegria, eu não sabia. Eu sei que quando a oração terminou, eu chorava muito, eu chorava muito. E esse meu amigo que tinha me levado, ele olhou para mim e eu falei para ele, eu quero vir amanhã de novo. E ele deu risada, né? Ele ficou rindo, mas você não falou que não queria vir mais? E eu falei para ele, eu quero vir amanhã de novo, você me traz? A partir dali, eu passei a ir todos os dias. Eu sempre aprendia algo e sempre baseado na palavra. Sempre ali a Bíblia. Aí eu comprei a minha Bíblia também, né? Eu não tinha Bíblia, comprei a Bíblia. E uma outra coisa também que eu fazia, não tinha essa facilidade de comunicação que tem hoje de redes sociais, né? Facebook, Instagram, mas tinha a palavra amiga do Bispo Macedo, no meu radinho de pilha. Ele falava 20 minutos, era 20 minutos naquela época, mas eram 20 minutos preciosos que fazia toda a diferença na minha vida até hoje e no meu dia a dia. Os pesadelos eu não tinha mais, porque eu passei a orar, eu aprendi a orar. Então o Bispo Macedo, ele ensinou a gente a orar, a como orar e afastar toda a negatividade da gente. A gente mesmo pode fazer isso, eu não sabia disso. Tinha dia que ele falava algo que assim, que cortava o coração, penetrava, porque eu sabia que era algo que eu estava fazendo que não estava certo. E aí eu passava a me corrigir, eu queria me corrigir. E eu estava indo nas reuniões, estava dentro da igreja, estava ouvindo a palavra, me batizei nas águas, e aí me faltava o batismo do Espírito Santo, que ele falava, você tem que ter o batismo do Espírito Santo. E aí eu lembro que numa reunião de domingo de manhã, eu falei para Deus, Deus, eu tô aqui, faz de mim o que o Senhor quiser, porque eu quero. Eu não estou aqui por obrigação, eu abri meu coração. Eu lembro que nesse dia eu abracei o meu corpo como se eu estivesse abraçando o Senhor Jesus. E eu sentia eu abraçando Ele e falei para Deus que eu queria ser dele para o resto da minha vida. Que eu queria que Ele me usasse, que eu amava muito Ele e comecei a falar com as minhas palavras. E foi assim, uma alegria assim, é algo assim inexplicável. Porque até então, eu mesmo indo para a igreja todo santo dia, eu ainda tinha assim, às vezes eu tinha inseguranças do meu futuro. E eu lembro que nesse dia, nessa reunião, eu perdi essa insegurança. A alegria, a paz eu já vinha sentindo. Mas nesse domingo, a força que eu tive naquela hora é algo assim inexplicável. Um poder, sabe? Uma força, uma coisa assim invencível. Nada me para mais. Então eu passei a ser um instrumento nas mãos de Deus. E Ele passou a tomar conta da minha mente. A minha mente mudou. Os meus pensamentos mudaram. Então hoje eu vejo a importância que tem a palavra de Deus
que é a Bíblia Sagrada, que me deu todo o suporte, que me deu toda a força para enfrentar, para solucionar todos os problemas que eu tinha do passado. A minha alma era doente, a minha alma era triste, era sofrida. E foi através da palavra, da orientação que eu tive na palavra de Deus, que é a Bíblia, que eu encontrei solução. É uma honra para mim ajudar as pessoas que estão chegando na igreja hoje. Então, quando eu cheguei, eu fui recebida com amor, com carinho e com aquele sorriso dos obreiros. E hoje eu faço isso com maior honra, com maior alegria, com maior amor da minha alma. Pode vir um problema que for, a dificuldade que for. Eu tenho paz, eu durmo tranquila. Hoje eu digo a Eliana, eu não sei viver sem Deus, sem a presença de Deus na minha vida, sem o Espírito Santo. Eu não sei viver. Ele é tudo, Ele é tudo.